Olá! Essa é a aula 1, Concordância, Definições e Princípios, Concordância Simples, da Unidade 1. Seguindo o cronograma da nossa disciplina, estamos no nosso segundo encontro, no dia 9 de março, com a aula sobre concordância, primeira aula sobre esse conteúdo da Unidade 1. E o que é concordância? Concordar duas linhas de mesma espécie ou de espécies diferentes é reuni-las de tal forma que se possa passar de uma para a outra sem ângulo, inflexão ou solução de continuidade. Existe concordância entre uma reta e um arco, ou entre dois arcos, quando eles se unem formando uma linha contínua, sem quinas, saliências ou reentrances. Nos objetos manufaturados ou industrializados que manuseamos, geralmente encontramos contornos suaves que agradam ao nosso tato, aumentam a ergonomia e reduzem desgastes e tensões em peças mecânicas. Isto nada mais é que estudo e aplicação de concordância, que por sua vez é uma aplicação direta de tangência. Encontramos as soluções de concordância nos projetos de arquitetura e urbanismo, nos desenhos de estradas e vias em geral, nos desenhos das máquinas e componentes mecânicos como forma de reduzir tensões nas peças. Encontramos concordância também no design de produtos e no design gráfico. A concordância na tesoura multiuso e na tesoura de poda tornam os produtos mais fáceis de segurar. O estudo aprofundado da construção geométrica das marcas e, consequentemente, das suas concordâncias permite a reprodução fiel e fácil dos símbolos gráficos, mesmo com instrumentos precários como o lápis e o barbante. Notamos nas marcas, as duas marcas do designer Alexandre Wollner, um trabalho minucioso de geometria e concordância aplicados, que tornam possível aplicar essas marcas, por exemplo, na empena de um grande edifício, no chão de uma quadra, etc. A concordância no desenho de estradas visa tornar o trajeto mais visível e seguro. Quanto melhor o trabalho de concordância, mais visibilidade o motorista terá. No projeto urbanístico, as concordâncias são essenciais para produzir espaços que se adequem ao meio físico existente, assim ajudando a integrar elementos da paisagem, como vegetação, pedras, corpos d'água, evitar que sejam removidos, enfim, adequando todo esse espaço às pré-existências do local. Aqui temos um trecho do projeto da Avenida Beira-Mar de Fortaleza, do arquiteto Otacílio Teixeira Lima Neto, executado em 1979, e podemos perceber o projeto com muitas aplicações de concordância entre retas e curvas e entre arcos, em todas essas linhas sinuosas que estamos apontando aqui. No projeto arquitetônico, as concordâncias são essenciais para a composição e harmonia das edificações. Vemos a concordância aplicada aqui na esquina dessa edificação, desse grande hotel, nessa construção, com uma forma circular complexa. As aplicações de concordância vêm desde as artes plásticas, artes visuais, passando pelo paisagismo, urbanismo, instalações. Nós temos uma pintura de Burle Marx, em que é possível perceber um trabalho bem criterioso de aplicação da tangência e da concordância. Era característica desse artista e paisagista aplicar esse tipo de trabalho no desenho de canteiros, no desenho de pisos, enfim, em todo o seu projeto paisagístico. E as características do seu traçado foram utilizadas na instalação temporária para exposição sobre o Burle Marx no Jardim Botânico de Nova York. Toda a concordância segue algumas regras simples, na verdade são apenas duas regras. A regra 1 rege a concordância entre reta e arco, e a regra 2 rege a concordância entre dois arcos. Vejamos então o que traz cada uma dessas regras. Segundo a regra 1, a regra que rege a concordância entre arco e uma reta,
Para que haja essa concordância, é necessário que o ponto de concordância e o centro do arco estejam ambos sobre uma mesma perpendicular à reta. Assim, um arco e uma reta estão em concordância num ponto C, quando a reta aqui, T, é tangente ao arco nesse ponto C. Então, temos aqui a reta T, sendo uma reta tangente a este arco que dá continuidade à reta, produzindo a concordância. Notamos que o ponto C, ou ponto de concordância, e o centro do arco, ou seja, o ponto O, estão sobre uma mesma reta que é perpendicular à reta tangente T. Podemos também dizer que o centro O dista R da reta T e também que o centro O dista R do ponto C. A regra 2 versa sobre a concordância entre dois arcos. Para a concordância de dois arcos, é necessário que o centro dos arcos estejam sobre uma mesma reta, que é normal aos arcos nos pontos de concordância. Outra forma de dizer é que os arcos estão em concordância num ponto qualquer C, quando eles possuem uma tangente em comum. Nessa ilustração, temos a concordância de dois arcos em sentidos opostos, ou seja, fazendo uma espécie de onda, uma curva sinuosa. Podemos ter também concordância entre dois arcos em mesmo sentido, formando uma curva espiralada ou em forma de caracol. Notamos nos dois casos que os centros e o ponto C, que é o ponto de concordância, estão sobre uma mesma reta, tanto nos arcos em sentidos opostos, como nos dois arcos em mesmo sentido. C, O1 e O2 estão sobre uma mesma reta perpendicular à tangente T. Então, essa reta é normal à tangente T, ou seja, é perpendicular, e passa pelo ponto C, pelo O1 e O2, ou seja, pelo centro do arco 1, pelo centro do arco 2. Podemos também dizer que O1 dista R1 de C e de T, e que O2, ou seja, o centro do arco 2, dista R2 de C e de T. Métodos de concordância. Podemos ter concordâncias simples, são concordâncias entre dois elementos apenas e podem acontecer entre arco e reta e entre arco e arco, compreendendo, no caso de arco e reta, 4 casos distintos. E na concordância de arco e arco, também 4 casos distintos. Temos também concordâncias duplas, que são concordâncias de 3 elementos, que podem acontecer entre arco e reta e entre arcos, e outros casos de concordâncias que não serão vistos nessa aula. Na aula de hoje, vamos ver casos e traçados de concordância simples, ou seja, concordância entre dois elementos apenas, seja reta e arco ou arco e arco. Vamos então aos traçados de concordância simples entre arco e reta e arco e arco. Antes, vamos fazer uma pequena revisão. É muito importante para esse conteúdo de concordância que façamos uma revisão dos elementos da circunferência. Vamos lembrar que raio, aqui representado na ilustração pelo segmento OE, é o segmento de reta que une o centro a qualquer ponto da circunferência. Pela própria definição da curva, a circunferência, os raios são todos iguais. Vamos lembrar que circunferência é o lugar geométrico onde todos os pontos distam o mesmo, né? Ou todos os pontos são equidistantes em relação a um centro, né? Que seria o O. Secante é a reta que seca, ou seja, que corta a circunferência em 2 de seus pontos. Aqui, esta reta azul representa uma secante na ilustração.
A corda é o segmento de reta que une dois pontos de uma circunferência e tem a secante como reta suporte, por exemplo, aqui na ilustração, o segmento CD. A reta suporte é uma reta secante e o segmento CD é chamado de corda. Diâmetro aqui representado pelo segmento AB é a corda que passa pelo centro da circunferência, daí dizer-se que o diâmetro é o dobro do raio. Flecha, representado pelo segmento FG, é o trecho do raio perpendicular a uma corda, limitado pela mesma corda e o arco que lhe corresponde. Então, um ponto da extremidade está sobre a corda e o outro ponto está sobre a curva, ou sobre o próprio arco. Tangente, aqui representado pela reta vermelha T, é toda reta que só tem um ponto comum com a circunferência, que aqui está representado pelo ponto T, e é perpendicular ao raio que passa por este ponto de contato. Lembremos que a menor distância de um ponto a uma reta é um segmento perpendicular a esta reta. A reta tangente sempre será perpendicular ao raio no seu ponto de tangência. Relacionando os dois fatos anteriores, pode-se afirmar que a distância da reta tangente ao centro deverá ser igual ao raio. Perímetro da circunferência corresponde à retificação desta curva. Não utilizaremos esse conteúdo nas aulas relativas à concordância, mas ele será explorado em outros momentos dessa disciplina. É importante também para o conteúdo de concordância lembrarmos de posições relativas entre uma circunferência e uma reta. Já tratamos aqui de tangente, mas para deixar bem marcado, vamos lembrar que as tangentes, a relação de tangência entre uma reta e uma circunferência acontece quando há apenas um ponto em comum. Ao ligarmos o centro da circunferência, O, ao ponto de tangência, T, no caso, teremos o segmento OT, que é igual ao raio da circunferência e perpendicular à reta tangente R. Sobre posições relativas entre duas circunferências, utilizaremos esse conteúdo para a concordância de dois arcos. É importante lembrar que duas circunferências são tangentes externas, como nessa ilustração, quando possuem apenas um ponto em comum, que é o ponto de tangência. E a distância entre os centros das circunferências é igual à soma dos raios. Temos então que a distância entre O1 e O2 será a soma de R1 mais R2. Tangentes internas são aquelas circunferências que têm um ponto em comum, mas que estão relacionadas de uma maneira que a distância entre os centros das circunferências é igual à diferença entre os raios. Isso significa que uma circunferência vai conter a outra. Então, nós temos a distância entre O1 e O2 igual à diferença de R2 menos R1. Vamos relembrar também o caso de traçado de mediatriz e bissetriz. Mediatriz é o lugar geométrico da reta perpendicular que passa pelo ponto médio do segmento formado por dois pontos A e B distintos. A propriedade da mediatriz é que todo ponto sobre a mediatriz de um segmento é equidistante das extremidades deste segmento. Para traçar a mediatriz, seguimos o roteiro. Centramos em uma das extremidades com abertura maior que a metade do segmento e traçamos um arco percorrendo as regiões acima e abaixo do segmento, não necessariamente uma circunferência plena, como está representado na ilustração. Com a mesma abertura, centramos na outra extremidade e cruzamos, então, os arcos de forma a encontrar os pontos 1 e 2. A mediatriz é a reta que passa pelos pontos 1 e 2 e M é o ponto médio do segmento AB. A bissetriz, por sua vez, é a semirreta que divide um ângulo em dois ângulos congruentes.
O roteiro para traçar a bissetriz é o seguinte: com a abertura qualquer, a ponta seca do compasso em O, ou seja, no centro do arco, traçamos um arco determinando pontos 1 e 2 sobre as semirretas. Agora centramos o compasso em 1 e traçamos um pequeno arco. Depois, com a mesma abertura, centramos o compasso em 2 e traçamos um arco que cruza com o primeiro, determinando o ponto 3. Para finalizar, com uma semirreta, unimos o centro O ao ponto 3 e teremos então a bissetriz do ângulo. Para a concordância de um arco e uma reta, é necessário que o ponto de concordância e o centro do arco estejam ambos sobre a mesma perpendicular à reta. Dado o ponto O e a reta, precisamos então encontrar o ponto de concordância, que estará numa perpendicular que passa por O. O roteiro então é o seguinte: traçamos uma perpendicular passando por O. Se fizermos isso com o compasso, o roteiro é ponta seca em O, ou centro do compasso em O, uma abertura maior que a distância até a reta dada. Vamos traçar um arco de forma a encontrar os pontos A e B. E daí encontramos então a mediatriz entre A e B, de forma que será uma reta perpendicular à reta dada, passando pelo ponto O. Agora, ponta seca em O, abertura até C, vamos descrever o arco de concordância. Sempre lembrando, os elementos de concordância são o centro do arco e o ponto de concordância. Se é dado um, temos de encontrar o outro. E o ponto de concordância, como já sabemos pela regra 1, vai estar numa perpendicular que passa pelo centro da circunferência, ou pelo centro do arco. Essa é a solução do caso 1. Caso 2. Dados raio do arco e o ponto de concordância. Bom, temos a reta, sabemos o raio do arco e já temos aqui marcado sobre a reta o ponto de concordância. O que nos falta, então, é o centro do arco que irá concordar com essa reta. De acordo com a primeira regra, para a concordância de um arco e uma reta, é necessário que o ponto de concordância e o centro do arco estejam ambos sobre a mesma perpendicular à reta. Dado o ponto de concordância, precisamos encontrar o centro do arco, que dista R de C, ou seja, o centro do arco dista o raio conhecido do ponto de concordância. O roteiro é o seguinte: vamos traçar uma perpendicular por C com os seguintes passos, se estivermos utilizando o compasso. Ponta seca em C, abertura qualquer, descrevemos um arco de forma a encontrar os pontos A e B. Daí traçamos a mediatriz, Abertura de novo, abertura pode ser a mesma abertura ou abertura que seja maior do que a distância BC a C. Traçamos um arco com ponta seca em B, mesma distância, mesma abertura com ponta seca em A, e dessa forma podemos passar uma perpendicular por C. Após encontrarmos essa reta, vamos marcar a distância R para encontrar o ponto O, ou seja, o centro do nosso arco. Marcado O, compasso com ponta seca em O, abertura OC, traçamos então o nosso arco, que é a solução dessa concordância. Caso 3. Dados uma reta e um ponto P sobre o arco e fora da reta, e conhecido o raio do arco. Novamente, pela primeira regra, para a concordância de um arco e uma reta, é necessário que o ponto de concordância e o centro do arco estejam ambos sobre a mesma perpendicular reta. Sabemos que P está sobre a circunferência, então ele dista R do centro da circunferência, ou do centro do arco.
E o centro desse arco, O, por sua vez, também dista R da reta dada. Não temos o centro, não temos o ponto de concordância, temos que encontrá-lo. Vamos começar encontrando o centro do arco. O roteiro será o seguinte. Bom, sabemos que o centro do arco dista R tanto de P quanto da reta dada. Então, traçamos uma paralela à reta dada com a distância R em relação a essa primeira reta. Compasso com ponta seca em P, abertura igual a R, traçamos um arco de forma que, na interseção entre a reta paralela e o arco, vamos encontrar o ponto O, ou seja, o centro do arco que irá concordar com essa reta dada. A seguir, vamos passar uma perpendicular passando por O, uma perpendicular à reta dada passando por O. Para isso, iremos fazer o mesmo procedimento das questões anteriores, ponta seca sobre O, uma abertura qualquer maior que a distância entre O e a reta dada, vamos encontrar os pontos A e B. Daí, traçamos todo aquele processo da mediatriz e encontramos então o ponto C na interseção entre a reta perpendicular, passando por O, e a reta dada. Tendo encontrado o C, agora a questão é fácil de resolver. Ponta seca sobre O, abertura R, que é igual a distância OC, traçamos o arco que vai passar pelo ponto de concordância e por P obrigatoriamente. E temos então a solução do caso 3. Caso 4 de arco e reta. Dados uma reta, o ponto de concordância C e o ponto P sobre o arco e fora da reta. O centro do arco e o ponto de concordância estão sobre uma perpendicular à tangente, que é a reta dada. Se P pertence ao arco, temos que o segmento PC é uma corda do arco. E sabemos então que a mediatriz é uma reta radial, ela sempre passará, a mediatriz de uma corda, sempre passará pelo centro desse arco. Nosso roteiro então será o seguinte. Sobre C, traçar uma perpendicular. Utilizamos o mesmo método da mediatriz e traçamos uma perpendicular passando sobre C. Unimos a corda PC, que pertence ao arco. Feita a união, o segmento PC, traçamos a mediatriz de PC. Na interseção entre a mediatriz e a reta perpendicular passando por C, encontraremos o centro do nosso arco, pois PC é uma corda do arco. Compasso agora ponta seca sobre O, abertura OC, traçaremos o arco que vai concordar com a reta dada e passar obrigatoriamente pelo ponto P. E temos a solução do nosso quarto caso de concordância entre arco e reta. Vamos agora aos casos de concordância simples entre arco e arco. Caso 1, conhecida a primeira circunferência de raio qualquer e o centro da segunda circunferência. Temos aqui O1, centro da circunferência ou do arco 1, O2, centro da circunferência ou arco 2. Vamos lembrar da segunda regra. Pela segunda regra, para a concordância de dois arcos, é necessário que os centros dos arcos estejam sobre uma mesma reta, que é normal aos arcos nos pontos de concordância. Sendo conhecidos os centros, é preciso encontrar o ponto de concordância. Pelo roteiro aqui, nós iremos começar unindo os centros dos dois arcos, pois centros e ponto de concordância devem estar sobre uma mesma reta.
Então, vamos unir O1 e O2. E no encontro entre esse segmento e a primeira circunferência traçada, temos então o ponto C. Compasso sobre O2, ou seja, ponta seca em O2, abertura O2C, vamos traçar então o arco, que é a solução da nossa concordância. Lembrando que aqui nós temos uma concordância já dados os centros. No segundo caso, são conhecidos os raios dos dois arcos e o ponto de concordância C, mas não é dado o centro do outro arco. Podemos ter duas soluções. A primeira solução pode ter arcos em sentidos opostos, ou seja, formando uma curva sinuosa. Lembrando a segunda regra. Para a concordância de dois arcos, é necessário que os centros dos arcos estejam sobre uma mesma reta, que é normal aos arcos nos pontos de concordância. Sendo conhecido o ponto de concordância, se faz necessário encontrar o outro centro, de forma que a distância O1, O2, ou seja, a distância entre os dois centros, vai ser uma soma, pois temos o caso de arcos com sentidos opostos. Segue então nosso roteiro. Marcamos aqui os dois raios, raio R1 do arco 1, raio R2 do arco 2. A partir de O1 e passando pelo ponto C, que é o ponto de concordância, vamos traçar uma semirreta. Traçamos a semirreta passando por C. Daí, compasso sobre O1, com abertura igual à soma dos dois raios, ou seja, abertura R1 mais R2, traçamos um arco. E na interseção do arco com a semirreta, encontraremos então o centro do segundo arco, ou da segunda circunferência. Compasso sobre O2, com abertura igual a O2C, ou seja, igual ao raio R2, traçamos um arco partindo de C. E daí temos a solução da nossa concordância com arcos em sentidos opostos. O caso 2 permite uma segunda solução, arcos com o mesmo sentido. O roteiro, então, será distinto. Nós temos aqui a nossa primeira circunferência, conhecemos o centro e o ponto de concordância, e não conhecemos o centro do segundo arco. Partiremos com uma semirreta a partir de C, passando por O1. Traçamos essa semirreta e com o compasso ponta seca sobre C e abertura igual a R2, traçamos um arco. Na interseção entre a semirreta e o arco, encontramos o centro do segundo arco, o centro O2. Compasso com abertura em O2 e raio igual a R2, traçaremos um arco partindo do ponto C, que será a solução da nossa concordância com arcos em mesmo sentido. Caso 3 de concordância entre arco e arco. São conhecidos os raios dos arcos, o centro O1 e o ponto P, que pertence ao arco de O2, ou ao arco 2. Pela segunda regra, relembrando, para a concordância de dois arcos é necessário que os centros dos arcos estejam sobre uma mesma reta, que é normal aos arcos nos pontos de concordância. Sendo conhecido o ponto P, que pertence ao arco 2, sabemos que ele dista R do seu centro. O centro de O2 dista R1 mais R2 do primeiro centro.
nessa solução que está adotando arcos em sentidos opostos. De novo, caso 3 permite duas soluções, arcos com sentidos opostos e arcos com o mesmo sentido. Neste primeiro roteiro, teremos então o seguinte traçado. Compasso com ponta seca em O1, abertura igual à soma dos dois raios, traçamos então um arco. Daí, compasso sobre P, ponta seca em P, abertura igual a R2, traçamos um outro arco, de forma a encontrar o centro do segundo arco na interseção entre esses dois arcos traçados. Lembrando que se P está sobre o segundo arco, P dista R2 do arco 2, dista R, o raio daquele arco. Então, dista R2, por isso que utilizamos essa abertura aqui. Daí, então, temos uma solução bem mais tranquila, unindo O1 e O2, por quê? Pela segunda regra, é necessário que os centros e o ponto de concordância estejam sobre a mesma reta, né? Então, unimos O1 e O2. Sobre esse segmento, encontramos o ponto C. Ponta seca em O2, abertura O2C. Traçamos um arco partindo de C, que vai passar por sobre P obrigatoriamente. E daí temos a solução para o nosso caso 3, na condição de arcos em sentidos opostos. Caso 3, agora com arcos de mesmo sentido. Trabalharemos de uma maneira um pouco distinta. São conhecidos os mesmos elementos: o centro do primeiro arco, o ponto P, que pertence ao arco 2, mas não conhecemos ponto de concordância ou o centro do arco 2. Iremos trabalhar da seguinte maneira: compasso, ponta seca em O1, com abertura igual a R2 menos R1. Trabalharemos nesse caso não com adição, e sim com subtração, porque os arcos têm o mesmo sentido. Então, ponta seca em O1, raio igual a R2 menos R1, traçaremos um arco. Ponta seca sobre P, abertura igual a R2, traçaremos um segundo arco. E na interseção entre esses dois arcos, teremos o centro do nosso segundo arco. Vamos lembrar que os centros dos arcos e o ponto de concordância devem estar sobre uma mesma reta. Então, agora, unimos O1 e O2 e vamos estender esse segmento até o lado oposto da circunferência. Então, segue aqui o segmento partindo de O2, passando por O1, até encontrar o ponto de concordância no outro lado da circunferência. Agora, novamente, nós temos uma solução mais simples. Compasso com ponta seca sobre O2, abertura igual ao 2C, que é igual ao raio R2. Partindo de C, traçamos um arco que vai obrigatoriamente passar por P. Temos então aqui a nossa concordância com arcos em mesmo sentido. E caso 4, conhecidos o ponto central O1, o ponto de concordância C e o ponto P, que pertence ao arco 2. Novamente, pela segunda regra, para a concordância de dois arcos, é necessário que os centros dos arcos estejam sobre uma mesma reta, que é normal aos arcos nos pontos de concordância. Sendo conhecidos C e O1, O2 estará na mesma reta suporte. Sendo P um ponto da circunferência ou do arco 2, o segmento PC é uma corda dessa circunferência, ou enfim, desse arco.
a mediatriz da corda necessariamente passa pelo centro da circunferência ou pelo centro do arco. Então, o centro do arco e o ponto de concordância estão sobre o mesmo perpendicular à tangente. Se P pertence ao arco, PC é a corda do arco, sendo a mediatriz radial, o nosso roteiro será o seguinte. Pelo centro do arco 1, ou por O1, vamos traçar uma semirreta passando por C. E vamos também unir os pontos P e C, criando um segmento que é a corda que pertence ao arco. Então, traçamos o segmento, aliás, a semirreta a partir de O1 passando por C, traçamos CP, que é a corda do segundo arco, e sabendo que a mediatriz de CP vai passar pelo centro do segundo arco, nós traçamos essa mediatriz e vamos encontrar, então, esse centro do segundo arco. Ao encontrar o centro do segundo arco, colocamos a ponta seca do compasso sobre esse centro, O2, abertura igual a O2C, e traçamos, então, aqui o arco que vai concordar com o primeiro arco dado. E esta é a solução do caso 4 do traçado de concordância simples entre arco e arco. Essa foi a aula de hoje. Confira a lista de exercícios que está no Moodle. Essa é a nossa bibliografia. Bons estudos e até a próxima aula.